Pessoal, eu não sou muito adepta do vídeo temático, não. Filmes de romance, porque é Dia dos Namorados, filmes com Papai Noel, porque é Natal, coisas do gênero. Mas acaba de entrar no Star Plus Noites Brutais, ou Barbarian, e daí eu pensei, bom, tá aqui mesmo, por que não fazer uma resenha dele aproveitando o Halloween? Até porque Noites Brutais tem coisas muito bacanas. Principalmente na primeira metade dele. Na segunda, nem tanto, mas eu chego lá. Aqui a Georgiana Campbell é a Tess, uma moça que foi para Detroit de carro para fazer uma entrevista de emprego no dia seguinte e o plano dela é passar a noite num Airbnb que ela reservou. Ela não é da cidade, portanto não conhece também o bairro em que fica o Airbnb. Ela chega na casa, está chovendo baldes, a chave não está no lugar combinado e a pessoa que deveria atender o telefone em caso de emergência não atende. Ela está lá na varanda olhando aquele monte de água cair, sem saber o que ela faz, para onde ela vai, e nessa hora tem um plano tão lindo, mas tão lindo, com ela em quadro, olhando a escuridão toda da vizinhança. Eu não sei se vocês conhecem a expressão emoção estética, mas foi o que eu tive nessa hora. Bom, só que uma luz se acende na casa e lá dentro está o Keith, interpretado pelo Bill Skarsgård. Ele já estava dormindo, abre a porta meio confuso, não sabe o que fazer com ela. Ele também alugou esse Airbnb, houve alguma confusão na reserva. E sendo um cara muito gentil, mas muito gentil mesmo, ele diz para ela, você não vai ter para onde ir, está tendo uma convenção na cidade, não vai ter nenhum quarto de hotel, você fica aqui, eu cedo o quarto para você, eu fico na sala. Ela naturalmente está muito desconfiada e muito apreensiva com a situação toda. Eu estaria também. Mas o Keith trata a Tess com tanto respeito, com tanta gentileza, compreende a ansiedade dela, vai abrir uma garrafa de vinho e diz, eu não abri antes de você estar na sala para você ver que a garrafa estava fechada, eu não quero que você fique nervosa ou fique com medo, que ela vai baixando a guarda um pouco. E daí, no meio da noite, a porta do quarto dela abre misteriosamente, ela fica em dúvida se foi ele ou não, parece que não, ele está dormindo na sala. E de manhã, quando ela acorda, ele já saiu, ela precisa procurar papel higiênico, porque não tem no banheiro, e procura a casa inteira, descobre que só tem no porão. E aí, tem o porão. Essa primeira parte de Noites Brutais é muito boa, porque ela trabalha só no clima, e ela trabalha só com as expectativas que a gente tem. Uma jogada muito interessante, claro, é ter o Bill Skarsgård como sujeito que já está na casa quando a Tess chega. Por um lado, a gente conhece ele muito bem do terror, normalmente como agente do terror. Por outro lado, ele é bonito, ele é doce, ele tem aquela cara de quem saiu do banho. O papo do Keith é ótimo, é super interessante. Então, da mesma maneira que a Tess, a gente fica na dúvida o tempo todo. Qual é a dele? Essa primeira metade daí tem uma conclusão chocante. E o filme muda completamente de cenário. A gente vai dar uma passada lá em Los Angeles, onde um sujeito interpretado pelo Justin Long e chamado AJ vai finalmente enfrentar as consequências de coisas que ele fez. Ele vai precisar de dinheiro para o advogado e isso conecta ele àquela casa lá em Detroit. E a ação volta para lá com ele. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre Corrente do Mal, que eu acho que é um dos melhores filmes de terror dos últimos anos, sem dúvida, e tem um monte de gente que discorda de mim. Corrente do Mal tem sido um dos filmes mais influentes dos últimos anos, desde que ele foi lançado. E a primeira metade de Noites Brutais é uma homenagem explícita mesmo a ele. Tem muito dele, a começar pela ambientação. O bairro em que a Tess foi parar é uma das vizinhanças de Detroit que ficaram completamente abandonadas com a falência econômica brutal da cidade. Inclusive aquele plano que tem, que eu falei que me causou emoção estética, dela olhando a vizinhança à noite, vendo só escuridão, tem um repeteco com ela no mesmo lugar de dia, olhando e vendo que ela foi parar no meio de um bairro fantasma, onde todas as casas viraram escombros e só a casa em que ela está é que ainda está arrumadinha.
A segunda parte, porém, é uma criatura completamente diferente. O diretor de Noites Brutais, o Zach Cregger, não tem grande experiência ainda em longa, e talvez por isso, ou talvez para se divertir simplesmente, ele tenha feito aqui o que basicamente consiste de dois médias unidos por um personagem em uma locação. Quando o AJ, o personagem do Justin Long, chega na casa do Airbnb, aí a gente sai completamente da apreensão, do terror psicológico, da sugestão, para o grotesco e o nojento. Nada contra o grotesco e o nojento no terror, eles têm seu valor sem sombra de dúvida e às vezes rendem filmes muito interessantes. O problema de Noites Brutais é que a primeira parte é tão boa, é feita com tanta habilidade, que a segunda fica parecendo mesmo menos interessante. Objetivamente, essa segunda parte é filmada com menos criatividade, com menos perícia, talvez, ou imaginação do que a primeira parte. E tem o problema também de o Justin Long não ser um ator tão cheio de recursos quanto o Bill Skarsgård e a Georgina Campbell. Eu falei que o que une as duas pode ser uma locação e um personagem, mas na verdade tem algo mais também. Da mesma maneira que em Corrente do Mal, tudo que acontece aqui, toda a explicação do mistério tem a ver justamente com aquele fator que era tão explorado em Corrente do Mal e é tão explorado na primeira parte do filme, a falência econômica. E junto com a falência econômica, a degradação institucional, material e social. No geral, portanto, embora eu ache que o resultado final é desigual na hora em que o filme muda de tom, eu acho que Noites Brutais tem muitas qualidades. Qualidades suficientes para sobressair até numa ocasião em que todo mundo vai ver filme de terror, que é o Halloween. Antes de eu me despedir, e só isso antes de eu me despedir, um comentário sobre o final, porque algumas pessoas me perguntaram o que eu tinha achado do desfecho de Noites Brutais. Bom, spoiler, hein, pessoal? Então, se você não viu o filme ainda, pare aqui. O que eu achei é o seguinte, não tinha outro jeito, né? Ela ia fazer o quê? Se deixar adotar pela criatura? Não dava. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo.